Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no Mestres da História. De volta aqui na área o professor Edenilson Moraes, o popular Tio Ed, para dar prosseguimento ao nosso curso de preparação para o concurso da PJC 2017. Você se preparando junto aqui com o professor Edenilson no canal Mestres da História. Afinal de contas, esse concurso vai ser barra pesada, vai ser muito competitivo, vai ser muito concorrido. Por isso é que você precisa se preparar com foco, força, fé, muita determinação para alcançar o seu objetivo, que é a sua aprovação, que é a sua nomeação neste concurso. E eu quero fazer parte dessa sua vitória. Por isso estamos traçando o nosso mapa de batalha, traçando os nossos objetivos, os nossos planos, planificando muito bem as nossas ações para ter um grande desempenho no dia da prova. De antemão, gostaria de agradecer as inúmeras demonstrações de carinho que eu tenho recebido aqui no YouTube. Muita gente colaborando, apoiando a iniciativa, dando seus likes, compartilhando seus vídeos nas redes sociais. Principalmente a galera que está interagindo conosco, fazendo aquele feedback maneiro, deixando seu comentário, pedindo material, deixando sugestões, mandando aquele abraço. Olha pessoal, muito obrigado pela recepção. Isso foi muito mais do que eu esperava. Honestamente, eu não acreditava que tivesse essa repercussão aqui no YouTube com as nossas aulas de História de Mato Grosso voltadas para o concurso da Polícia Judiciária Civil 2017. Um grande abraço para todo mundo e força que vamos junto até a aprovação. Moçada, a gente está discutindo o período imperial na história de Mato Grosso. A gente já falou, por exemplo, sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas para a província de Mato Grosso. Falamos também sobre a Rusga, esse importante movimento social e político ocorrido na província dentro do contexto do período regencial, lá no ano de 1834. Abordamos a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, enfocando a participação de Mato Grosso e as consequências dessa importante guerra, a mais importante guerra da história da América do Sul, travada entre 1864 e 1870. E agora chegou a hora de abordarmos as principais características da economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Chegou a hora da gente falar sobre as principais características econômicas da província de Mato Grosso pós 1870, que é a data em que termina a Guerra do Paraguai. Lembra aí que na aula sobre a Guerra da Tríplice Aliança eu falei que esse episódio histórico foi fundamental para os destinos de Mato Grosso? Lembra disso? Que eu até disse que a Guerra da Tríplice Aliança pode ser considerada um verdadeiro divisor de águas, um ponto de mutação para a história de Mato Grosso. Isso não foi à toa não, moçada. É porque a fisionomia política, econômica e social da província de Mato Grosso foi completamente alterada por conta dos destinos, das consequências da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Do ponto de vista econômico, a gente teve como principal consequência a reabertura da navegação pelo Rio Paraguai, pela Bacia Platina, a popular hidrovia do Paraguai, que possibilitou a entrada de mercadorias importadas em território mato-grossense e possibilitou também a exportação de matérias-primas ou produtos em seu estado bruto que eram remetidas para fora do território mato-grossense, para fora do território nacional, podemos dizer aí, pessoal, exportadas até para a Europa, nesse contexto como consequência direta da Guerra da Tríplice Aliança e da reabertura da navegação platina. Além disso, não se esqueça que, como consequência direta desse conflito, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, nós tivemos uma entrada de contingente populacional na província de Mato Grosso. Muitos paraguaios migraram, atravessaram a fronteira e vieram residir na província de Mato Grosso,
entrou uma colônia de italianos, entraram sírio-libaneses. Portanto, a fisionomia social, demográfica da província também foi alterada como consequência direta dessa livre navegação através da Bacia Platina. Então nós vamos começar a aula de hoje já mostrando para você um mapinha bem legal que o tio Ed traz para ilustrar nossa aula, porque tem muita gente que é visual, só aprende com desenho. Então vamos lá, pessoal, veja a imagem, observe com atenção o mapa que eu trago para você. Esse mapa faz uma demonstração da importância da navegação fluvial para a integração política, econômica, social e cultural da província de Mato Grosso e depois do estado de Mato Grosso nas primeiras décadas do período republicano. Você se recorda que a gente comentou numa aula anterior da importância que teve a navegação pela Bacia Platina para a integração de Mato Grosso. Você lembra aí da nossa aula sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas para a província de Mato Grosso? Que durante muito tempo este território ficou isolado do ponto de vista político e econômico em relação às demais províncias brasileiras, em relação principalmente à capital do Império, o Rio de Janeiro? Pois então, moçada, é por essa razão que o Império Brasileiro, através de sua diplomacia, fez vários esforços no sentido de franquear a navegação através do Rio Paraguai, pois este seria o principal caminho de integração com a província de Mato Grosso. Por isso que a questão platina era tão importante, por isso que era uma peça fundamental no tabuleiro de xadrez da geopolítica sul-americana, o controle do Rio da Prata, pessoal, do estuário do Rio da Prata, que gerou uma série de conflitos entre o Brasil, com a Argentina, com o Paraguai, lá no Uruguai. E o principal desses conflitos a gente analisou de forma pormenorizada na aula anterior, quando falamos sobre a Guerra da Tríplice Aliança. Pois então, já que a navegação através do Rio Paraguai era tão essencial para a integração da província de Mato Grosso, da isolada, da longínqua, da enorme província de Mato Grosso, o governo brasileiro tentou a todo custo fazer com que o governo paraguaio autorizasse a livre navegação através desse rio, até que em 1856 o governo paraguaio finalmente concordou na assinatura de um tratado. Você se lembra esse tratado? Tratado de navegação, aliança, amizade e extradição entre esses dois países, Brasil e Paraguai. 1856, pessoal, olha o contexto histórico, um pouquinho antes de ser deflagrada a Guerra do Paraguai. Pessoal, procura não ficar muito preso nessa questão de nomes e datas, perfeito? Porque as bancas examinadoras dos concursos, pelo menos as bancas mais renomadas, as bancas que têm maior credibilidade, não enfatizam a cobrança de nomes e datas. Afinal, saber nome e data é uma informação importante, mas não é essencial. De nada adianta você saber o nome da figura histórica, da determinada personagem política que fez parte daquele contexto, se você não tiver uma visão mais contextualizada daquele evento. Então, quando a gente fala 1856, é para você perceber que era o segundo reinado, um contexto que era bastante agitado, de disputa pela hegemonia na América do Sul, entre Brasil, Argentina, Paraguai, que era tão essencial a lideração dessa navegação através do Rio Paraguai para se ter uma integração maior com a província de Mato Grosso, porque a ligação era através de caminhos terrestres, que verdadeiramente existiam as estradas terrestres, porém eram muito difíceis, eram caminhos com distâncias enormes a serem vencidas, tanto é que uma viagem de Cuiabá até o Rio de Janeiro chegava a durar 6 meses, é um tempo muito longo. Com a abertura da navegação através do Rio Paraguai, esse período cai para 30 dias, o que é um período longo ainda, mas consideravelmente menor do que os 6 meses de duração habitual através dos caminhos terrestres. É por essa razão, moçada,
que a integração com a província de Mato Grosso era tão essencial dentro da diplomacia brasileira. Acontece que em 1864 o governo paraguaio resolveu fechar a navegação através do rio Paraguai, por conta da intervenção militar brasileira lá no governo uruguaio. O Brasil enviou tropas militares para o Uruguai, derrubou o governo Blanco e colocou no lugar um governo aliado, o governo dos Colorado. E aí o que aconteceu, pessoal? O Paraguai, que era aliado dos Blancos, vai então romper com o Brasil e vai fechar a navegação através do rio Paraguai. E a prisão do vapor brasileiro Marquês de Olinda, que deveria conduzir para Cuiabá o futuro presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, foi o estopim que deu início, que deflagrou a Guerra da Tríplice Aliança. Como dissemos, durou até 1870, terminou com a vitória da Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, e a destruição do Paraguai e de sua economia, que até aquele determinado momento tinha uma certa autonomia. O Paraguai trilhava um caminho diferente de seus vizinhos aqui na América do Sul. Mas a principal consequência desta guerra, a mais importante de todas, foi a liberação da navegação através do rio Paraguai. Isso, como dissemos, possibilitou a entrada de novos habitantes no território mato-grossense e a entrada de produtos industrializados vindos diretamente da Europa, através das casas comerciais instaladas em Montevidéu e em Buenos Aires, e também das casas comerciais instaladas na província de Mato Grosso. E também devemos lembrar que Mato Grosso pôde se integrar a um cenário econômico capitalista ali de segunda metade do século XIX, exportando o que tinha de melhor. E o que Mato Grosso tinha de melhor? Matérias-primas, produtos do extrativismo, tais como poaia, erva mate, o látex, produtos derivados da carne bovina. Exportava-se de tudo, moçada, até chifre de boi, exportava-se até penas de aves, exportava-se inclusive crina de cavalo. Cole louco! O negócio era ganhar dinheiro nesse contexto do capital financeiro monopolista, segunda metade do século XIX. Então aquele mapinha que eu mostrei para os senhores ilustra bem a integração entre Cuiabá e a capital do Império. É nesse contexto que nós temos a movimentação de importantes portos mato-grossenses. Olha só, as três principais cidades mato-grossenses nesse contexto histórico eram respectivamente Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Dois portos junto ao rio Paraguai, o porto de Corumbá e o porto de Cáceres, e um porto junto ao rio Cuiabá, na cidade que lhe empresta o nome. Beleza? Compreendeu então consequências diretas da Guerra da Tríplice Aliança? Vai lembrar disso tudo no dia da prova, tem certeza? Posso continuar? Até aqui tudo beleza? Então vamos em frente, que atrás está assim de concorrente e a gente precisa gabaritar essa prova. Por isso que a gente está estudando com tanto afinco assim. Por isso toda essa nossa determinação. Sangue nos olhos, é a faca entre os dentes, pessoal. É uma batalha. A gente tem que chegar na linha de frente com determinação, buscando essa nossa aprovação. A Guerra da Tríplice Aliança, suas consequências vão dinamizar a economia mato-grossense, que terá um novo perfil. O que nós teremos como grandes destaques da economia mato-grossense nesse contexto aí, tio Ed? Conte-me tudo e não me esconda nada, cidadão. Eu falo para você. Nós vamos ter uma dinâmica financeira muito maior, com a instalação de casas comerciais em várias localidades mato-grossenses, Cuiabá, Cáceres, Corumbá. Teremos as casas comerciais. As casas comerciais eram empreendimentos financeiros muito importantes nesse contexto, porque elas é que vão agilizar
a exploração do extrativismo vegetal e vão também financiar as atividades econômicas. Você sabia, por exemplo, que essas casas comerciais funcionavam como verdadeiras agências bancárias? É isso mesmo, amigão, é isso mesmo, amigona. As casas comerciais faziam inclusive o câmbio de várias moedas. Olha aí, capitalismo financeiro monopolista no 12. Temos também as usinas de açúcar. Olha só, uma fase de modernização da produção açucareira em terras mato-grossenses. Você se lembra de nossas aulas anteriores quando eu falei das alternativas econômicas da província de Mato Grosso? Lá a gente comentou sobre a plantação de cana-de-açúcar e o estabelecimento de engenhos, principalmente na região de Serra Acima e na região do Rio Abaixo. Te lembra disso? Memorex, tá ligado no lance? Beleza, cuca fresca na parada, tio Ed. Legal, vamos em frente então. Agora, nesse contexto, nós vamos ter uma fase de modernização da produção açucareira. Escreva isso no seu caderno. Toma nota aí. Modernização da produção açucareira. Eu quero que você escreva. Você precisa relatar as principais informações. Não é só ler o material que eu passei para você. Você tem que fazer resumo, amigão. Você tem que escrever no papel, amigona, porque isso ajuda a registrar no seu HD interno. Vai ficar vivo na sua memória, vai facilitar a sua assimilação desse conteúdo. Você vai ter um grande desempenho. Depois você me conta. Depois você me conta se não valeu a pena acompanhar as aulas do tio Ed aqui com foco e determinação. Então olha só, eu estou falando das usinas de açúcar que passaram por um período de modernização. Essa modernização é consequência direta do franqueamento da navegação através do Rio Paraguai. Por quê? Porque foram importadas máquinas e equipamentos que vão dar início a uma montagem, vamos dizer assim, de um pequeno parque industrial. Surgem usinas, agora a produção é industrializada. Vão surgir uma série de usinas, por exemplo, na região do Rio Abaixo, pessoal, que atualmente temos os municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. Várias usinas de açúcar serão edificadas nessa localidade. Usina Itaici, que era o símbolo máximo, a principal usina implantada em Mato Grosso nesse contexto histórico de final do século XIX. Usina Itaici, anote aí no seu caderno, por favor. Usina Itaici, de propriedade de Antônio Paes de Barros, o conhecido Totó Paes, o importante coronel usineiro, que inclusive, senhores, foi governador de Mato Grosso no início do século XX, dentro do contexto histórico da denominada Primeira República. Olha só, os usineiros tinham peso político muito grande, eram coronéis aqui na política mato-grossense. Várias usinas implantaram-se lá: Itaici, Maravilha, Conceição, São Gonçalo, Flechas, Tamandaré. E uma usina foi implantada lá no município de Cáceres, junto ao Rio Paraguai. Perceba que todas as outras que eu falei estavam nas imediações do Rio Cuiabá, no Vale do Rio Cuiabá, pessoal. A única que não estava no Vale do Rio Cuiabá era a usina de Cáceres, que tinha um nome significativo. Um nome que tem muito peso, muita relevância. Usina Ressaca. Usina Ressaca, que produzia uma pinga da boa que não dava ressaca, diga-se de passagem, que não deixava nem o pé fofo, nem o toba fofo. Era uma aguardente de boa qualidade. Aliás, essas usinas aí, moçada, produziam aguardente da boa, hein? Aguardente de qualidade, que qualquer pé inchado aí, qualquer pé de cana iria ficar muito satisfeito. João Canabrava iria curtir, com certeza aí, pessoal. Produção de açúcar, produção de rapadura, produção de aguardente. Por que essas usinas estavam instaladas no Vale dos Rios? Rio Cuiabá e Rio Paraguai, no caso aí, professor? Por dois motivos.
em razão da fertilidade do solo e também para facilitar o escoamento dessa produção. Vamos em frente. Outro ramo importante da economia mato-grossense nesse contexto histórico foi a pecuária. A pecuária bovina, que é uma tradição dentro da história de Mato Grosso, afinal, essa foi uma outra atividade que salvou a pele de Mato Grosso lá no contexto do século XIX, quando da crise da mineração. A gente teve o caminho de Goiás, por onde entraram as cabeças de gado, que vão determinar uma característica muito importante da economia de Mato Grosso até os dias atuais. A pecuária possui um peso econômico importante até os dias de hoje. Não é a principal atividade econômica, que verdadeiramente é o agronegócio, mas a pecuária é um setor significativo da economia mato-grossense. E assim foi no século XVIII, no século XIX, no século XX, continua sendo no nosso século XXI. No século XIX em questão, após a Guerra da Tríplice Aliança, nós temos um desenvolvimento da atividade criatória, inclusive, senhoras e senhores, com a participação de capital financeiro internacional. Olha só que beleza! Tivemos inclusive a participação de capital belga na atividade criatória em Mato Grosso. Há um outro detalhe importante também que eu não posso me furtar de dizer para você, não posso guardar informação, eu não sou baú para guardar informação não, eu conto mesmo tudo para você. Nessa fase nós tivemos a industrialização da pecuária em Mato Grosso, com a implantação de muitas charqueadas na região do Pantanal mato-grossense, municípios ali de Cáceres, de Poconé, também na porção sul, que hoje é o Mato Grosso do Sul, e a instalação de saladeiros. Você sabia, por exemplo, que no contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, Mato Grosso chegou a exportar derivados da produção da carne bovina para os países beligerantes em conflito nas batalhas lá na Europa, no contexto da Primeira Guerra Mundial, que, como os senhores bem sabem, foi travada entre 1914 e 1918, Mato Grosso exportou até caldo de carne. Olha, essa é interessante, hein? Bem legal. Gostei. Outra característica importante da economia mato-grossense era o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal vai ganhar um peso, uma relevância econômica muito grande nessa época, com a exportação de erva mate, poaia e o látex, que eu vou dar maiores detalhes, maiores informações no decorrer dessa aula. Fica comigo que você não vai se arrepender. Cola em mim que você brilha. Vamos lá. Outra atividade importante foi o extrativismo mineral. Não pode esquecer, o extrativismo mineral é outra atividade importante, desta vez com a extração de diamante. É a segunda fase de extração diamantífera em terras mato-grossenses. A primeira tinha sido no século XVIII, lá na época da mineração do ouro do Cuiabá. Foram descobertas algumas jazidas diamantíferas, surgindo inclusive um município ligado a essa extração. Qual é o nome desse município? Diamantino, lá no século XVIII. Diamantino, município natal do nosso querido Gilmar Mendes. Lembra dele? Muito bem, é o nosso ilustre mato-grossense lá de Diamantino. Esteve no Supremo Tribunal Federal. Foi presidente, hein? Beleza. Teremos uma nova fase de extração diamantífera em terras mato-grossenses, junto às margens dos rios Araguaia, Garças e Caçuunga, e nas antigas jazidas lá do século XVIII, a galera volta para essa área de Diamantino e cercanias para uma nova fase de extração diamantífera. Muito bem, agora a gente vai falar de maneira mais pormenorizada das características de cada um desses itens. Nesta aula, irei falar para os senhores sobre as casas comerciais, falaremos também sobre o extrativismo vegetal e também iremos abordar o extrativismo mineral. Numa próxima oportunidade, eu darei maiores informações sobre
duas outras importantes atividades econômicas que ganharam destaque inclusive durante a Primeira República em Mato Grosso. Eu estou falando, é claro, das usinas de açúcar e também da criação de gado. Muito bem, vamos começar falando sobre as casas comerciais. Como nós dissemos, as casas comerciais eram empreendimentos financeiros muito importantes para o desenvolvimento econômico da província de Mato Grosso. Elas ganharam destaque, ganharam força e importância econômica no contexto pós-guerra da Tríplice Aliança, principalmente nas cidades de Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Se você está fazendo anotações direitinho no seu caderno, está registrando as informações relevantes, já sabe que Corumbá era o principal centro financeiro da província de Mato Grosso. O porto de Corumbá era movimentadíssimo, pessoal. Extremamente importante, porque era lá que entravam as mercadorias para a província de Mato Grosso, e também era no porto de Corumbá que a gente tinha a exportação das matérias-primas ou produtos em seu estado bruto para outras localidades, outras províncias brasileiras e também para fora do Brasil. Legal? Casas comerciais então eram revendedoras de produtos importados. As máquinas, os equipamentos, os utensílios que vinham da Europa, vinham da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Bélgica, vinham da Europa em geral, entravam em território mato-grossense por intermédio das casas de comércio, pessoal. Olha uma curiosidade aí. Através das casas comerciais entraram as máquinas e equipamentos tão importantes para a modernização da produção açucareira em Mato Grosso e a implantação das usinas de açúcar. Lembra das usinas instaladas ali na região do Rio Abaixo? Itaici, Conceição, Maravilha, Flecha, São Gonçalo, São Miguel, Tamandaré e outras tantas aí? Então, essas máquinas e equipamentos tão fundamentais para a modernização dessa produção chegaram a Mato Grosso importadas diretamente da Alemanha pelas casas de comércio. Olha aí que legal! O nosso amiguinho Totó Paz, o proprietário da usina Itaici, importou diretamente da Alemanha comprando de Otto Frank, um industrial alemão, essas máquinas e esses equipamentos importantes para a instalação da usina Itaici. Inclusive os primeiros automóveis que circularam em Cuiabá vieram pelas casas de comércio. Um dos primeiros cidadãos mato-grossenses que tiveram automóvel foi o Dom Francisco Aquino Correia. Dom Aquino, grande Dom Aquino. Primeiro mato-grossense a ser membro da Academia Brasileira de Letras, foi bispo de Cuiabá, foi governador de Mato Grosso durante a Primeira República, o cara que é autor do hino mato-grossense, o cara é persona extremamente gratificante aqui em Mato Grosso. Dom Aquino foi um dos primeiros indivíduos a ter automóvel, e esse automóvel chegou a Cuiabá através das casas comerciais, que deviam importar também combustível, certamente, porque senão não teria como esse automóvel circular pelas ruas e calçadões cuiabanos. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então falando que essas casas comerciais, a gente até já falou sobre isso, elas funcionavam como verdadeiras agências bancárias. Muitas vezes, na inexistência de bancos oficiais em algumas localidades mato-grossenses, essas casas de comércio chegavam a emprestar dinheiro, chegavam inclusive a fazer o câmbio de variadas moedas. É realmente a fase do capitalismo monopolista e financeiro. E uma outra curiosidade interessante é que essas casas de comércio chegavam também a arrendar terras devolutas. O que são terras devolutas, professor? São terras públicas, terras pertencentes ao Estado, de Mato Grosso, a província depois Estado de Mato Grosso. Essas terras eram arrendadas para determinadas atividades econômicas. Poderia ser, por exemplo, para a extração da poaia, para a extração do látex, para a extração da erva mate. A erva mate eu vou falar mais sobre ela detalhadamente daqui a pouquinho, tá?
ou então para a criação de gado. As casas comerciais participaram de várias atividades, como a extração de poaia, a extração de látex. Da extração de erva mate não, porque havia um monopólio de uma companhia que tinha o direito de exclusividade comercial sobre a extração desse produto nativo mato-grossense. Mas as casas de comércio também participaram da atividade criatória. Veja só que as casas comerciais tinham variadas atividades financeiras e atuaram em vários campos da economia mato-grossense, contribuindo, sem dúvida alguma, para a dinamização de nossa economia. Vamos começar a falar agora sobre o extrativismo vegetal, pessoal. O extrativismo vegetal, você já lembra 3 produtos básicos. Vamos lá? Vamos elencar quais são eles? Poaia, erva mate e o látex. Vamos então falar de maneira mais meticulosa de cada uma dessas matérias-primas. Começando pela ipeca ou ipecacuanha. Isso mesmo que você ouviu. Ipeca ou ipecacuanha, a nossa boa e velha poaia. Poaia era um arbusto nativo da região banhada, da região do Vale dos Rios Guaporé e Alto Paraguai, ali na região banhada por esses 2 rios, Rio Guaporé e Rio Paraguai. Então lá crescia de forma nativa esse arbusto, esse pequeno arbusto, do qual se extraía de suas raízes uma preciosa substância denominada emetina. Substância que tinha nas raízes da poaia, chama-se emetina, que era usada no tratamento de várias doenças, na fabricação de remédios para o tratamento de algumas doenças na Europa, como desinterias, por exemplo. Então, a poaia extraía-se desse arbusto o que interessava nas suas raízes. Portanto, o arbusto tinha que ser retirado por inteiro. O que interessava do ponto de vista mercantil eram as raízes, de onde se extraía uma substância chamada emetina, usada no tratamento de algumas doenças. A poaia era uma matéria-prima exportada para a Europa, escoada através do Rio Paraguai. Informação importante, pessoal. Essas mercadorias, esses produtos típicos do extrativismo vegetal aqui em Mato Grosso, eram exportados para fora do Brasil através da navegação pela Bacia Platina. Por isso que foi tão importante o estuário do Prata para os destinos não apenas da província de Mato Grosso, mas para o destino do próprio Império Brasileiro e depois da República que se implantou a partir de 1889. A poaia, então, era exportada através das casas comerciais, que, como eu falei agora há pouco, as casas comerciais arrendavam territórios, terras devolutas, terras do Estado, de onde extraíam a poaia, os vales dos rios Guaporé e Paraguai. E aí, pessoal, o trabalho desempenhado na coleta da poaia, que a propósito, anota aí, o trabalho de extração da poaia tinha caráter sazonal, porque era realizado basicamente durante o período da chuva, o período das cheias. Você sabe que Mato Grosso tem 2 estações bem definidas do ponto de vista climático. Você que também está se preparando para esse concurso, que está vendo as características geográficas de Mato Grosso, do ponto de vista climático nós temos o quê? 2 estações do ano bem definidas: verão chuvoso e inverno seco. Então, 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Durante os meses chuvosos é que o poaeiro, quem que é o poaeiro? É o camarada, é o trabalhador que embrenhava-se nas matas, no cerradão mato-grossense, para coletar a poaia. O cara ia lá com o saraquá, com o seu embornar, levando rapadura, farinha, mantimentos, e ele coletava as raízes do látex, levava para o barracão da casa comercial, onde era pesado, onde ele recebia o pagamento, diga-se de passagem, um pagamento ínfimo,
Eram condições muito adversas de trabalho, eram praticamente uma exploração terrível, aviltante, que sofria o poaeiro, que estava preso por conta de pesadas dívidas contraídas junto ao armazém da casa comercial. Era um sistema de exploração de trabalho muito pesado. Então as casas comerciais lucravam muito com a exportação de poaia, mas o poaeiro, que era o indivíduo que tinha que buscar a poaia, que tinha que coletar esse produto do extrativismo vegetal mato-grossense, esse aí padecia, esse aí sofria muito, pessoal. Essa atividade aí teve importância econômica em Mato Grosso até a década de 40. A década de 40 é a fase da industrialização brasileira. A Era Vargas é uma fase em que vai acontecer o surgimento das indústrias de base no Brasil. E aí a indústria farmacêutica nacional ganha destaque também. Isso vai contribuir para a decadência da atividade extrativista poaeira em Mato Grosso. Eu trago para você agora um mapinha. Vamos lá, galera que é visual, precisa olhar para aprender. Olha para o mapinha, veja que beleza. O professor estava com tempo, resolveu fazer aí um mapinha mostrando a área de extração da poaia. Veja aqui no mapa, essa área em verde aqui, pessoal, é a área de extração da poaia. As matas e cerrados mato-grossenses, vales dos rios Guaporé e Paraguai, aqui que atuavam o poaeiro. Olha o poaeiro aqui, olha a cara dele de zangado aqui, ó. Olha ele aqui com o seu embornazinho aqui, apontando para o arbusto da poaia para fazer essa extração, né, para ganhar seu dinheirinho, sabendo que ia ser explorado de forma aviltante. Olha aí uma outra informação importante que eu trago para você. A extração da poaia em terras mato-grossenses fez surgir uma localidade aqui em nossas terras, que é o município de Barra do Bugres. Barra do Bugres é o município que surgiu em decorrência da extração de poaia aqui nas terras mato-grossenses. Beleza? Vamos continuar falando sobre o extrativismo vegetal? Vamos lá? Tá beleza? Tá aqui, tá legal? Até aqui você tá compreendendo tudo direitinho? Tá aprendendo com o tio Ed? Tá legal nossa aula? Beleza, não se esqueça de curtir nossa aula aí, não se esqueça de dar uma força para o nosso canal crescer. A gente quer continuar te ajudando aqui, oportunizando um material de qualidade, uma aula fera, realmente para você gabaritar aí, pessoal. Você tem que ser fera, você tem que chegar e arrebentar nessa prova aí, não pode ser meia boca não. Ah, mas tem menos questões de história de Mato Grosso e geografia de Mato Grosso. Não interessa. São justamente essas matérias que muita gente vai deixar de lado, não vai estudar, não vai focar direito, que vão fazer a diferença na hora da sua aprovação. Vai por mim. Vai por mim. Depois me conta se não foi isso que aconteceu. Pessoal, vamos continuar. Volta pra cá, vamos lá. Vem pra cá. Oi, vamos lá. Falamos agora sobre a erva mate. Quem pede passagem agora é outro produto do extrativismo vegetal mato-grossense. A erva mate, pessoal, que era extraída em regime de monopólio pela Companhia Mate Laranjeira. Anota aí, Companhia Mate Laranjeira tinha o direito de exclusividade sobre a extração de erva mate em terras mato-grossenses. Ela arrendava terras devolutas, pegava contratos grandes, hein, pessoal? Contratos assim de 30 anos de locação dessas terras aí, onde elas extraíam a preciosa erva mate. Quem fundou a Companhia Mate Laranjeira em 1890 foi um empresário chamado Francisco, não é Francisco Mendes não, Tomás. Opa, rapaz, deu branco aqui, não estava lembrando o nome desse cara. Tomás Laranjeira fundou a companhia. Olha só, Tomás Laranjeira, na verdade, ele participou. Tomás Laranjeira participou abastecendo com alimentos, com suprimentos, a comissão de demarcação das fronteiras entre o Brasil e o Paraguai. Então, depois da Guerra da Tríplice Aliança, formou-se uma comissão para fazer a demarcação dos limites territoriais entre a província de Mato Grosso e a República do Paraguai. Inclusive, um território paraguaio foi anexado, foi incorporado ao território brasileiro. O Brasil
confiscou, digamos assim, o Brasil inseriu, incorporou uma parte do território de fronteira com o Paraguai para as fronteiras brasileiras. E esse Tomás Laranjeira trabalhou ali abastecendo, né, com suprimentos, essa comissão demarcatória de fronteiras. E o cara teve uma sagacidade incrível. E isso é que é ser empreendedor, hein? Veja só, olha a visão de longo alcance do nosso amiguinho aqui, o Tomás Laranjeira. Ele percebeu a existência em grande quantidade de erva mate nativa naquela região fronteiriça com o Paraguai. Os bosques nativos que fazem parte do território que é atualmente o estado do Mato Grosso do Sul, galera. Então olha só, o cara começou a pedir uma autorização da província de Mato Grosso, montou uma empresa, Companhia Mate Laranjeira, que depois, em 1890, incorporou-se a essa empresa um capital argentino. Ela incorporou uma empresa argentina do Francisco Mendes. Francisco Mendes então vai virar sócio de Tomás Laranjeira, inclusive a própria razão social dessa empresa muda. Olha só que legal, passa a ser Companhia Laranjeira Mendes, né? Laranjeira Mendes e Companhia é o nome direito. Vamos falar corretamente o nome da empresa: Laranjeira Mendes e Companhia S.A. Olha só que beleza, hein? Pessoal, a companhia então vai ganhar o capital argentino desse empresário Francisco Mendes. Qual que era o papel do Francisco Mendes nesse processo? Olha, ele era responsável pela industrialização do produto lá em solo argentino. Perfeito? Então as ervas de menor qualidade, já para fazer o popular tereré, né? Consumido bastante ali no Mato Grosso do Sul, no Paraguai também. E as ervas de melhor qualidade vão para o nosso bom e velho chimarrão, muito consumido no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai. A galera é muito chegada no chimarrão, curte bastante aí o mate, não é verdade, tchê? Barbaridade. Essa companhia Mate Laranjeira era muito importante, pessoal. Era uma companhia riquíssima. Ela tinha equipamentos, ela tinha automóveis, caminhões, chegava a ter trilhos no território que ela comandava. Ela tinha também até policiamento privado para vigiar os trabalhadores. A propósito, os trabalhadores que estavam deslocados dentro dessa atividade extrativa eram majoritariamente trabalhadores imigrantes paraguaios. Vou repetir, a mão de obra básica utilizada na extração da erva mate era formada por trabalhadores paraguaios, que eram conhecidos como mineiros. Eram chamados de mineiros os paraguaios, que desempenhavam uma série de funções ali no circuito produtivo de extração de erva mate. Essa companhia Mate Laranjeira, que depois virou Laranjeira Mendes e Companhia, era tão importante, mas tão importante, tinha tanto poderio econômico, que os rendimentos dessa empresa, senhores, chegavam a ser 6 vezes maiores do que a arrecadação do Estado. Não é brinquedo, não. Essa empresa tinha um capital expressivo. Claro, ela vai ter interferência política também, já desde aquela época, hein, moçada? A empresa iria financiar campanhas políticas, as famosas brigas coronelísticas. Então atente-se para esse detalhe. Poderio econômico, poderio político também. Se uma empresa ganhava 6 vezes mais do que o Estado inteiro arrecadava, vamos aceitar, né? Vamos considerar que ela era uma empresa muito relevante. Legal? Mais um produto do extrativismo vegetal mato-grossense. Agora, peraí, antes de falar desse outro produto, vou mostrar um mapinha aqui, mais um mapinha para você que quer olhar aqui, precisa olhar, vamos lá, dando um foco legalzinho, tá beleza? Tá percebendo? Então olha só, a extração da erva mate acontecia nos bosques nativos localizados na porção sul da província de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, nessa região toda aqui, pessoal. Aqui era a extração da erva mate
para a produção. Olha só, olha o gauchão aqui tomando seu mate, tomando seu chimarrão, barbaridade, tchê. A Companhia Mate Laranjeira tinha uma importância política, um peso político interessante. Inclusive uma cidade aqui, ó, controle dessa empresa, a cidade de Porto Murtinho, beleza? Aliás, os irmãos Murtinho também possuíam um banco e eram sócios da Companhia Mate Laranjeira. Os irmãos Murtinho, Joaquim Murtinho, José Murtinho, figuras imponentes da política mato-grossense durante a Primeira República. A gente vai falar deles na aula sobre o coronelismo. Fica frau, coroa! Vai chegar essa hora, fica tranquilo. Continuando aí, vamos falar do extrativismo vegetal ainda. A gente já falou da poaia, beleza, ok. Vamos ticar, já falamos da poaia. Já falamos da erva mate, mais uma ticada aqui. Falta falar da borracha, do látex. É isso aí, meus amigos. Tivemos também extração do precioso látex aqui em terras mato-grossenses. E uma curiosidade interessante é que em Mato Grosso a extração do látex ocorria de duas árvores. Além da seringueira, também extraía-se o látex da mangabeira. A mão de obra predominante utilizada na extração da borracha, a coleta do látex, era feita por trabalhadores nordestinos. Então nós tivemos uma grande migração de nordestinos para a Amazônia e também para Mato Grosso. Aí você pode se perguntar, mas por que, professor, que foram justamente os nordestinos que migraram para a Amazônia, que vieram para Mato Grosso para trabalhar na coleta do látex? Por conta de uma série de fatores, pessoal. A seca no Nordeste, a questão da exploração do trabalho dos camponeses, a própria expropriação da terra, a marginalização política, a situação não era fácil de muitos, de milhares de trabalhadores lá em terras nordestinas. Tava ruim na Bahia, a profissão de boia fria, trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria. Então muita gente vem para a Amazônia para trabalhar na coleta do látex. Só que as condições de trabalho e as condições de vida do seringueiro eram péssimas. Eles tinham que se embrenhar na mata, na floresta amazônica, para coletar o precioso látex, para tirar leite do pau. Para tirar leite do pau, no caso da seringueira aí, coletar o látex e depois conseguir os seus trocadinhos, junto aos seringalistas. Esses sim embamburraram, racharam de ganhar dinheiro durante a fase áurea da extração de látex no Brasil, que é o final do século XIX e o comecinho do século XX. Principalmente na região que hoje nós temos o estado de Amazonas, o estado do Acre, o estado de Mato Grosso também. Inclusive o Acre, que originalmente era um território pertencente à Bolívia, acabou sendo incorporado ao território nacional por conta da extração do látex, a migração de milhares de brasileiros liderados por Plácido de Castro, que foram para lá e começaram a ter entreveiro com o governo boliviano e com uma companhia norte-americana que queria extrair o látex, o Bolivian Syndicate, que era o nome dessa companhia. E aí, por conta disso, vão acontecer desentendimentos, conflitos, inclusive violentos. Por isso que a diplomacia brasileira, na figura do Barão do Rio Branco, vão participar das tratativas para a assinatura de um importante acordo no ano de 1903, a assinatura do Tratado de Petrópolis, que incorporou o Acre ao território brasileiro e indenizou a Bolívia. O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia e também se comprometeu a construir uma estrada de ferro que possibilitasse para a Bolívia uma saída para o Oceano Atlântico através da navegação pela bacia amazônica. Essa ferrovia em questão passava por terras mato-grossenses à época e rondonienses atualmente. Chama-se Ferrovia Madeira-Mamoré, a Ferrovia do Diabo, a Mary Maria, pessoal. Uma ferrovia que realmente
causou muitas mortes de milhares de trabalhadores ao longo do período de construção dessa ferrovia aí. Muitos trabalhadores, inclusive imigrantes, que vieram para o Brasil. Legal? Outra informação importante, a produção do látex era escoada a produção do látex era escoada também através do Porto de Corumbá. Como eu falei para vocês, o Porto de Corumbá era muito importante, pessoal. Cheguei na beira do porto onde as águas se espalham. Aí eu entrei em Mato Grosso e em terras paraguaias. Então, o Porto de Corumbá era muito importante, pessoal, por causa da movimentação dos navios, das barcas que traziam pessoas, traziam mercadorias, que exportavam a matéria-prima mato-grossense. Não à toa nós temos várias músicas do cancioneiro popular brasileiro que falam aí dessa navegação, como por exemplo, Xalana. Lá vai uma xalana, tão longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Mário Zan, sanfoneiro, compositor dessa música, que já foi gravada por grandes intérpretes da MPB, como Almir Sater e Sérgio Reis. Então Corumbá tinha toda essa relevância econômica, política, tinha muita importância, chegando inclusive a rivalizar com Cuiabá, porque o principal centro financeiro de Mato Grosso era a cidade de Corumbá, porque exportava os produtos da nossa produção local. Em relação ao látex, ela teve importância até as primeiras décadas do século XX, quando o que aconteceu, moçada? Aconteceu a decadência por conta da concorrência da produção asiática. Os ingleses levaram mudas de seringueira aqui do Brasil e as cultivaram de modo industrial lá em suas colônias na Ásia, o que hoje a gente chamaria de biopirataria. Safadinhos esses ingleses, não é mesmo? E isso vai quebrar a produção de látex na Amazônia brasileira, que só ganharia uma importância histórica significativa, vamos dizer assim, no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando surge a figura do soldado da borracha, lá no governo Vargas. Mais uma mapinha para você que gosta de verificar, olha só o mapinha, aí você vê as localidades, aqui a área que está aqui em negrito, está aqui roxinho no mapa, é a área de extração do látex, como dissemos, oriunda da seringueira e da mangabeira. E este aqui, moçada, é o seringueiro, é o trabalhador, é o carinha que ia tirar leite do pau, né? No bom sentido sempre, no sentido pedagógico da coisa, não é, moçada? Aqui não tem lero-lero, aqui é papo reto, seringueiro que era muito explorado. Mas eu vou falar sobre as condições adversas de trabalho na região mato-grossense numa próxima aula, beleza? E ainda para a gente encerrar nossa aula de hoje, que espero que tenha sido bastante produtiva, nós vamos falar desta vez sobre diamante. Opa! Extrativismo mineral. Extração de diamante é uma nova fase de extração de diamante. A primeira tinha sido no século XVIII. Agora, na primeira metade do século XX, segunda fase de extração diamantífera em terras mato-grossenses, nas áreas banhadas pelos rios Garça, Caçununga, região leste de Mato Grosso, ali no Vale do Araguaia, moçada. E ao retorno às antigas minas do Alto Paraguai, lá na região de Diamantino, que já haviam sido exploradas no século anterior. Perfeito? Na fase da mineração, na fase áurea da mineração mato-grossense. A gente tem, no contexto de extração do diamante, a atração de imigrantes. Claro, moçada, se tinha diamante sendo explorado em Mato Grosso, evidentemente que isso, olha, atraiu muitos migrantes, sobretudo nordestinos, que vão contribuir para o surgimento de diversos núcleos
populacionais em Mato Grosso, novos núcleos populacionais. E para não deixar de ser, também vão acontecer vários entreveros. Claro, área de mineração, área de garimpo, área de extração diamantífera vai ter conflito. Vários conflitos foram assinalados nessa região aí. Entre eles, o principal, o mais célebre, o conflito entre Morbeck contra Carvalhinho. José Morbeck contra Manuel Balbino de Carvalho, o Carvalhinho. Inclusive eles eram compadres, hein? Famoso conflito Morbeck-Carvalhinho no contexto do início da República em Mato Grosso, governo de Mário Correia. Mas a gente fala sobre esse conflito na aula sobre o coronelismo.